A Amazon não sabe o que fazer com 007. Já faz 5 anos desde o último filme, No Time to Die, que é o 25º e, por enquanto, o último filme da franquia. A Amazon já assumiu ali os direitos de James Bond como um todo, né? Conseguiu tirar a família Broccoli da equação, né? Meio que pagou pelos direitos extras ali, que já tinha comprado a MGM, mas ainda tinha a família Broccoli controlando criativamente bastante o James Bond. E quando a gente fala do agente, né? Quando a gente fala de James Bond, a pergunta costuma travar em quem será o novo James Bond? Quem será o ator do James Bond? O que eu acho que é uma pergunta que deveria ser um pouco secundária, porque o fato é, a Amazon não anunciou ainda um ator, porque provavelmente eles nem sabem qual caminho eles vão seguir com James Bond, né? A única coisa que a gente tem de certeza é que o Denis Villeneuve, ele vai dirigir um novo filme, e o Steven Knight, muito conhecido por Peaky Blinders, ele vai ser o roteirista, e já falou que tá fazendo algumas pesquisas, que ele quer trazer um Bond mais realista, que ele quer trazer um Bond, assim, que toque em uma questão mais atual, mas vamos e convenhamos que ele é um cara conhecido por uma série de época, e uma das teorias é que a Amazon poderia seguir com o James Bond de época, né? Poderia voltar para a origem, trazer um filme meio que nos anos 60, o que ajudaria com algumas questões de tecnologia, né? A tecnologia hoje, ela acaba sendo um empecilho para vários roteiros, mas tem uma nova questão aí que entra na equação que pode mudar tudo e pode ser a resposta para a Amazon, que é o jogo 007 First Light. Saiu para várias plataformas. Infelizmente eu ainda não joguei, então se você estiver assistindo esse vídeo e quiser me mandar aqui para PlayStation 5, que tá aqui, eu iria adorar jogar, talvez até fazer mais um outro vídeo, falar um pouco do jogo, porque realmente eu estou fazendo esse vídeo aqui com base em pesquisas sobre o jogo, tá? Eu particularmente ainda não joguei, não posso opinar se o jogo é bom ou ruim, mas eu sei que uma das grandes questões desse jogo é o James Bond mais novinho, que é uma questão que a gente também sempre coloca na mesa quando o assunto é um novo ator de James Bond. E é justamente parando para pensar como First Light pode influenciar os rumos da franquia nos cinemas que eu quero trazer esse vídeo hoje. Então, antes de mais nada, se você caiu de paraquedas e já tá curtindo, se inscreve no canal que tem bastante coisa aqui, bastante conteúdo parecido com esse. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Eu tô sempre falando de cinema aqui no canal, então eu falo desde os lançamentos, cinema, streaming, até outras análises, Oscar, festivais, listas de filmes. E hoje eu vim trazer essa questão de 007 First Light, né, que é o game. Então eu já te convido para deixar aquele like, se você estiver curtindo, e também para deixar um comentário sobre a franquia 007. O que, que você achou do jogo, se você jogou? Você acha que realmente faz sentido o que eu tô falando, que ele pode ser esse norte pra Amazon no ponto criativo com o 007. E é claro, se você quiser trocar mais ideias, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora continuar falando de James Bond, que é uma franquia que eu gosto bastante. Já fiz um outro vídeo sobre o hype do novo filme da franquia, né, quando eles anunciaram o Denis Villeneuve. E eu acho que esse jogo, ele pode ser muito um campo de experimentação, né? Eu acho que eles podem testar algumas ideias, ver como o público reage. Como eu falei, eu não joguei o jogo pra falar o que eu achei desse jogo em si, mas eu peguei a nota dele no Metacritic, que ele é meio que um agregador de notas, mas mais voltado para os games, e ele tá com 88 pontos de Metascore, né, que é baseado na nota da crítica, baseado em 80 críticas, e ele tá com o número dos usuários de 8.6, que é uma nota super alta. Eu acho que é um indicativo que o jogo funcionou muito bem, e eu acho que realmente a Amazon pode olhar para ele com mais carinho. Vale lembrar que é um jogo que ele foi criado e foi anunciado antes da compra da MGM, né? Então ele não tinha envolvimento direto ali com a Amazon, mas acaba sendo uma propriedade da Amazon no fim das contas. Eles acabaram ali permitindo, né? Olhando, provavelmente participando da produção do jogo e já talvez pensando nessas ideias para o cinema, porque a gente tem que olhar também que o cinema está adaptando games cada vez melhor. A linha entre os games e o cinema está cada vez mais tênue, estão cada vez virando uma coisa ali de mãos dadas e funcionando muito bem. Se alguns anos atrás era impensável falar de adaptações de games boas, hoje em dia a gente tem várias aí que estão agradando seus fãs e muitas delas vão para um lado bem de galhofa, né? A gente teve Mortal Kombat 2 mais recentemente, Street Fighter ainda vai vir, fora Super Mario, Sonic, ou seja, é uma linha que ela está se provando uma boa fonte de ideias, então não é muito estranho a gente pensar que depois do 007 ir para os games e funcionar no mundo dos games, a Amazon olhe com carinho para pensar o que dá para aproveitar dali para o cinema, e uma das coisas que com certeza deve ser um desses testes é o fato da aceitação de um Bond mais jovem, né, que eu acho que é a grande questão ali com o James Bond. Só que, como eu falei, a questão de quem vai ser o ator para James Bond, eu acho que ela é um pouco secundária, porque eu sinto que a Amazon ela precisa decidir exatamente o que ela vai fazer com James Bond. Então,
para pra pensar que cada ator de James Bond tinha um tom ali pro personagem, né? O Roger Moore era um pouco mais galhofa, o Pierce Brosnan, ele tinha uma coisa um pouco mais charmosa, mais sexy, mais séria, mas ao mesmo tempo era muito exagerado, principalmente nas cenas de ação, enquanto o Daniel Craig, ele já veio ali com seu James Bond bem mais realista, porque pegou inspiração da trilogia Bourne, né? A trilogia Bourne tava saindo, tava fazendo sucesso, tava agradando, e aí o 007 do Daniel Craig, ele vem nessa pegada muito mais parecida com os filmes da trilogia Bourne. E quando a gente para pra pensar em Cassino Royale, que é o primeiro James Bond do Daniel Craig, ele já é um Bond Begins, né? Ele já é ali o personagem se tornando, assumindo a patente de 007, então a primeira cena ali também é meio que a missão de batismo desse personagem. Só que o Daniel Craig, ele já entrou na franquia um pouco mais velho, né? Ele entrou com 38 anos e ele perdurou por 13 anos com apenas 5 filmes, que com certeza é um sinal de alerta para a Amazon, né? A Amazon com certeza não vai querer ficar ali nos 5 filmes, eles devem querer fazer uma franquia muito mais longeva com o mesmo ator, né? Fazer sei lá, talvez 10 filmes, não sei, eu tô aqui conjecturando as minhas ideias. Mas também tem toda a questão que eles pensam em fazer um universo compartilhado que, pelo menos até alguns anos atrás, era a resposta das franquias, né? O que a Marvel fez no cinema acabou influenciando bastante. E quando a gente para pra olhar hoje, a gente tem algumas linhas de raciocínio que podem ou não influenciar o novo James Bond. A primeira linha é essa que eu falei da galhofa, dos games, que pode trazer um James Bond, ainda que mais contemporâneo, na pegada ali do Roger Moore, que eu talvez acho que não seja muito o caminho. Obviamente a gente tem também, como eu falei, essa questão dos filmes de heróis, né? A ideia do universo compartilhado, universo estendido, ainda brilha os olhos de muitos estúdios. Eu tenho certeza que a Amazon, ela tá pensando em 007 com uma linha reta, mas com possíveis aberturas para spin-offs, seriados e talvez até realmente envolver os games de uma maneira mais direta com os filmes no futuro. Mas quando a gente para pra olhar diretamente pro cinema de ação, né, porque a trilogia Bourne, ela influenciou uma franquia muito tradicional com seus 20 filmes, que foi 007. Então o que a gente tem hoje quando a gente olha pro cinema de ação? A gente tem filmes como John Wick e Missão Impossível, que oferecem duas ideias, não necessariamente ideias ou tons contraditórios, que podem influenciar 007, né? Porque pode ser uma coisa que seja contemporânea num tom mais John Wick, mas também pode ser algo contemporâneo num tom muito parecido com Missão Impossível, que é um filme que já mescla e flerta com uma ideia quase futurista, chegando inclusive a trazer como temas a inteligência artificial, né, que já estava em alta e acabou servindo aí como um dos aspectos centrais dos últimos filmes de Missão Impossível. Então será que 007, que é um personagem também sempre conhecido pela tecnologia, pelos gadgets dele, vai para um lado um pouco mais real, né, mais fantasioso, ou vai para um lado de botar os pés no chão e tentar trazer e abordar o mundo de hoje pelos olhares da franquia 007. Existem essas duas vertentes e também tem essa ideia de John Wick, né? Quando eu falo de John Wick, eu falo muito mais do tom da ação como um todo. Enquanto Missão Impossível ainda é aquele filme que é um pouco mais mentiroso, digamos assim, na ação, John Wick preza muito pela verossimilhança, né? John Wick preza muito por sequências muito coreografadas, por uma ação que seja muito perfeitinha, que por sua vez também tem uma vertente um pouco mais estilizada, um pouco mais fantasiosa, como a gente encontra em filmes como O Dublê, Trem Bala, né? Até mesmo o Anônimo, ali que começou com um filho feio de John Wick, né? Começou com uma quase imitação de John Wick, foi para um lado mais galhofa, mais fantasioso no segundo filme. Então, James Bond tem muitas vertentes que pode seguir. Acho que uma das certezas é que ele vai tentar pegar essa influência da ação bem coreografada. E aí, só depois a gente pensar nessa questão do tom, se ele vai para um lado mais galhofa, mais realista, que a gente tem que começar a pensar na questão do ator. O jogo ele vai muito, obviamente, para uma pegada de ação e aventura, né? Afinal de contas, faz sentido por quando a gente tá jogando, quando a gente tá vivendo o personagem. E ele trazer um James Bond mais novinho faz até mais sentido para trazer algumas ideias mais malucas pro jogo, até mesmo justificar uma certa imaturidade do personagem, que cai muito bem quando a gente tá jogando, e até mesmo pra gente ver o desenvolvimento desse personagem com o passar do tempo, né? Se no jogo a gente ainda tá falando do primeiro jogo de uma possível nova franquia ali dos games, a nova fase de James Bond pode trazer algo muito parecido ao trazer um James Bond ainda mais novo do que foi o Daniel Craig, né, no começo de carreira, bem começo de carreira mesmo, e trazer esse garoto que é um pouco mais imaturo, que é um pouco mais impetuoso, que talvez não pense tão bem, tão racionalmente quanto o James Bond que a gente tá
acostumado, né? Aquele James Bond mais tradicional, mais o James Bond Prime, assim. Então a notícia que saiu de que a Amazon sondou o Louis Patridge, né, que vem de Enola Holmes, até faz sentido quando a gente para pra pensar nisso. O ator ele tem atualmente 23 anos, o que colocaria ele como sendo o James Bond mais novo da história, né? O ator mais novo a viver o James Bond. Antes disso, o recorde de ator mais novo a entrar na franquia é o do Sean Connery, que entrou com 32 anos. O Daniel Craig, como eu falei, ele tinha 38. E o Daniel Craig, ele fez apenas 5 filmes em 13 anos. Então foram ali de 2008 a 2021, e ele só fez 5 filmes, o que eu acho que hoje, para um estúdio, é algo inimaginável. Eles querem farmar dinheiro ali o máximo possível, eles querem fazer, eu não diria que um filme por ano, mas eu tenho certeza que, sei lá, cada 2, no máximo 3 anos, a gente tem que ter um James Bond no cinema. E eu não tô falando isso como fã, não é o que eu quero necessariamente, eu quero que eles façam os melhores filmes possíveis, mas eu tô tentando olhar do ponto de vista do estúdio, do ponto de vista dos executivos, que vão querer o máximo possível, né? Vão querer tirar muita grana de James Bond, que é uma franquia que tem muitas ideias, é uma franquia que ela é muito rica para conseguir trazer ideias legais e bons filmes, né? A gente tem, como exemplo, vários filmes da franquia que são excelentes, seja independente da fase que ela estava. E o Louis Patridge ainda, ele é um ator mais novo do que os outros nomes que a gente falou, né? Porque a gente tinha falado do Jacob Elord, a gente tinha falado ali do Olipo, né? Que é o Callum Turner, e até mesmo do Harris Dickinson, que tem, respectivamente, 28, 36 e 29 anos, né? Então o Jacob Elord ainda é o mais novo dos três, com 28 anos, o Harris Dickinson tem 29, e o Olipo é o mais velho, que já tem 36 anos, colocando ele entre o Daniel Craig e o Sean Connery. Mas quando a gente pensa que o jogo ele realmente pode dar esse indicativo, ele pode ser essa resposta para a Amazon, né? A Amazon achar no jogo a planta baixa para o que vai ser a nova fase do cinema, né? Não necessariamente adaptando o jogo ou seguindo muito à risca o que tem ali as características desse novo James Bond, mas realmente usando de inspiração, o Louis Patridge, ele parece ser uma opção bem interessante. Ele é um cara bem mais novo, ele já tem ali um personagem, né, para reconhecimento do público, né, que viu ele em Enola Holmes, mas nada que seja marcante demais, que, nossa, vai atrapalhar a gente relacionar o ator com o James Bond, o que eu acho que é algo que pode atrapalhar, por exemplo, o Jacob Elord, né, que apesar dele ter uma idade ok pro personagem, também sendo bastante novo, mas não novo demais, ele já é um cara meio marcado ali pelo papel dele em Euforia. Então, assim, eu acho que talvez ele esteja a imagem carregada demais para conseguir se mesclar com James Bond da forma como eles pensam em fazer. Então First Light ele funciona não apenas como um novo produto de James Bond, mas realmente como um campo de experimentação, né? Essa boa aceitação dele, talvez o boca a boca do público, pode dar um bom indício para a Amazon se esse é o melhor caminho a seguir com a franquia, e só aí a gente vai poder ter a conversa de quem vai ser o próximo James Bond de fato, né? Eu acho que essa coisa do ator com o tom, né? A era Craig, ela é muito relacionada com o tom, um James Bond mais realista, a era do Roger Moore é muito mais galhofa, o Sean Connery, ele é o cara mais tradicional, ele meio que traz um pouco de cada coisa, e depois ele meio que foi sendo... Né, o tom do James Bond do Sean Connery, ele é um pouco desmembrado nas outras versões, né? Parece que nenhuma é tão completa quanto a do Sean Connery, mas agora a gente tem a oportunidade de começar a acompanhar um Bond bem mais novo e acompanhar todo o amadurecimento desse personagem, já como esse agente, que é o agente mais conhecido do cinema. E talvez por tudo isso tá muito entrelaçado, né? O tom, a escolha do ator, a escolha da abordagem, realmente, da história, né? Pra nova fase do James Bond, que a gente ainda não tenha a resposta de quem será o novo 007. Provavelmente a Amazon, ela tá esperando fechar esse roteiro pra dar uma avaliada, pra ver se faz sentido com as ambições que eles têm com a franquia, e só aí eles vão realmente começar a pensar no ator correto pro papel. Até lá, a gente tá ali brincando com um cenário que é muito abstrato, né? Vai ser o Jacob Elord, vai ser o Aaron Taylor-Johnson, vai ser o Louis Patridge, sabe? Talvez essas ideias, elas ainda estejam muito alinhadas com a ideia da fase, né? Se eles forem para um lado, para uma trilogia de James Bond, que eu acho muito improvável, talvez um Aaron Taylor-Johnson funcione muito bem. Se eles querem um garoto mais novo, Louis Patridge, no máximo Jacob Elord, né? Porque tem que estar ali antes da linha dos 30 anos para dizer o novo 007, então tem toda essa questão. Eles vão seguir com um ator que tem que ser britânico ou não, talvez possa ser ali um australiano, um irlandês, né, como é o ator do jogo. Enfim, todas essas questões são muito variáveis. Eu vim aqui e eu falei que a Amazon não sabe o que fazer com James Bond, eu também não sei, mas eu realmente acho que o jogo, ele pode ser uma virada de chave aí pra franquia, e talvez a gente tenha pelo menos alguma nova notícia concreta, ainda que não seja o anúncio do novo 007, mas pode ter certeza que no dia que chegar a data desse anúncio,
a internet vai dar uma quebrada, vai dar uma parada, e eu vou vir aqui falar o que eu achei do novo James Bond. Mas por enquanto é isso, novamente te convido a deixar um comentário sobre a franquia James Bond, vou também deixar linkado um outro vídeo sobre a franquia que eu já fiz aqui no canal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.